Dando continuidade à ministração das bem-aventuranças, a gente já está na antepenúltima, das minhas ministrações, e eu creio que Deus vai falar de forma linda e tremenda, como já começou a fazer nesse lugar, desde quando foi abertas as portas, pelo pessoal do louvor, o pessoal que organizou as cadeiras, por aqueles que estavam dirigindo orações meia hora antes, pela palavra e os louvores que foram entoados aqui, a palavra que foi ministrada pela irmã diaconisa Lucimar, e eu creio que o Senhor vai dar continuidade no que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz assim, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus. Você me deve uma caixa de bombom, irmão. Depois, quem quiser saber por que o Fábio deve uma caixa de bombom para mim, pergunta no final do culto. É só uma brincadeirinha para descontrair. Mas olha só. A palavra de Deus diz, ela é clara em dizer para nós, bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado significa felizes. Os limpos de coração. O que é ser limpo de coração? O que é ter um coração limpo? Por exemplo, eu acabei de beber um gole dessa água. Essa água está limpa? Está, não está? Quem já teve a oportunidade de beber água da fonte? Aquelas águas de mina, que vem até um gostinho de terra junto, gostoso, fresquinha, né? Isso é uma delícia. Uma água limpa, uma água pura. Infelizmente, cada vez mais escassa, achar uma mina que você tenha coragem de beber água. Por exemplo, lá em casa tem um poço que foi furado por mãos de homens. Eu não tenho coragem de beber água do poço. Porque eu sei que ali tem vários dejetos que são depositados na terra, como fossas sanitárias, e a água pode descer ali. Eu não tenho certeza que ela é tão limpa. Mas antigamente se bebia muita água de poço, se furava um poço, e a água já vinha limpa, vinha pura, vinha uma água já própria para beber. Hoje nós temos a água que vem na torneira, que vem pela distribuidora de saneamento, que a gente conhece como água tratada. Olha que bem, esse povo está abençoado hoje. Se essa água não fosse tratada, eu poderia estar bebendo ela? O que é ser limpo de coração? É ser como essa água. Essa água só pode ser consumida porque ela foi tratada. Foi colocado alguns produtos nela, ela passou por uma filtragem, ela passou todo por um processo de tratamento, a qual ela se tornou apta para ser consumida, ela se tornou própria, para ser consumida. Será que a nossa vida é diferente? A palavra de Deus diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas como ser limpo de coração? E essa é a pergunta da ministração nessa noite. Primeiro, o que é ser limpo? Segundo, como ser limpo? Será que eu consigo ser limpo, meu coração ser limpo? Sem maldade? Sem nada que me afaste do Senhor? Sem nada que me leve a olhar para mim mesmo e enxergar que eu estou sujo? Por exemplo, se eu pingar qualquer tipo de corante nessa água, você automaticamente vai ver o corante tomando conta, sujando. Será que eu consigo fazer isso comigo? Quando eu leio essa palavra e deparo que o Senhor está dizendo, feliz aquele que é limpo de coração. Se eu fizer uma autoanálise da minha vida agora, e eu convido você a fazer da sua, porque foi o que o Senhor me propôs ao preparar essa palavra, será que eu olhando para dentro de mim, eu encontro um coração 100% limpo? Transformado? Mas lembramos que para uma água chegar na torneira e você beber, ela precisa passar por um processo. Um processo de
que dá o nome a ela, água tratada, um processo de tratamento. E isso me levou a refletir e a pensar a respeito, que quando eu identifico dentro de mim algo que não está limpo, que não está puro, o que remete a que eu venha a pensar, o que eu venha a analisar da minha vida, é que eu preciso de um tratamento. Eu preciso de um filtro, de uma filtragem. É preciso que haja uma mudança. E essa mudança é o que leva essa filtragem, é um processo que vai tratando. Primeiro processo tira uma impureza, segundo processo tira outra impureza, e assim por diante vai transformando na minha vida espiritual, no meu coração, o processo é o mesmo. Eu tenho que me submeter a um tratamento. Se eu quero ter um coração limpo, se eu quero ser limpo de coração, eu preciso me submeter a um tratamento. E é o que Jesus nos propõe em sua palavra. Quando ele está dizendo que feliz é aquele que tem um
palavra para mim ouvir a palavra. Irmão, sai desse lugar raso. Saia desse lugar raso. Deus quer que você vá no mais profundo. E o mais profundo é revelado aonde? Na palavra dEle. Entendendo a palavra dEle. Estudando a palavra dEle. Conhecendo quem Ele é. Na sua essência. Na sua majestade, no seu poder. Através da palavra. Quer conhecer a essência? Vai no Velho Testamento. Estuda o Velho Testamento, a essência, como Ele criou, como Ele fez, como Ele tratou a humanidade. Quer saber da continuidade da sua existência e agora entender o seu amor? Vai no Novo Testamento, olha o que Ele fez, olha como Ele agiu, quem é Jesus Cristo. Entenda a palavra. Sai desse lugar raso, amados, que você depende do culto para ouvir a palavra de Deus. Amados, você não vai avançar. Me desculpe a sinceridade, você não vai ser tratado. Qualquer circunstância que possa acontecer, você vai levar uma rasteira. Me desculpe, eu tenho que falar a verdade. Porque você está andando num lugar raso. É só conhecendo a palavra de Deus que você entende o mais profundo de Deus. Só que nós temos aprendido algo e a gente ensina em todo o discipulado aqui. Eu vou levantar os raízes de discipulado aqui. Quem já fez transformação total aí, levanta a mão. Quem já fez doutrina dos apóstolos, levanta a mão. Quem já fez aí o Pai Nosso, levanta a mão. Quem está fazendo ou já fez o lado a lado, levanta a mão. Quem já participou dos estudos bíblicos aqui na igreja, o tempo do sofá, levanta a mão. Tempo do sofá, gostoso o tempo do sofá. Saudade do tempo do sofá. Vocês não sabem, depois vocês perguntam, o que era o tempo do sofá? É porque tinha um sofá grande, preto, que ficava bem naquele cantinho, a gente se reunia em volta daquele sofá e estudava a palavra. No início da igreja. Quem passou por esse processo, e quem estuda mais ainda, quem estuda, quem passa para os demais processos, quem participa das reuniões, quem realmente presta atenção no que está sendo ministrado, entende que a palavra de Deus não é um livro. Porque o nome Bíblia é coleção de livros. Mas a palavra de Deus é algo muito além do que isso. Do que somente um livro, é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, com quem que eu tenho que ler a palavra? Com Ele. É através dEle, através do Espírito Santo. Quem que inspirou a palavra? Quem que foi? O Espírito Santo. Se eu quero entender a palavra, quem que tem que estar comigo, Dema? O Espírito Santo. Então, antes de eu ler a palavra, o que eu tenho que fazer, amados? Como? Convidar o Espírito Santo. Como é que se convida o Espírito Santo, Fábio? Se quiser se livrar da caixa de bombom, fala agora. Todo mundo vai ficar curioso da caixa de bombom. Como que eu convido o Espírito Santo? Através da oração. Quer iniciar o teu tratamento? Primeiro aprenda a orar. Como que eu oro, pastor? Fala com Deus. Está orando. Oração não precisa de cerimônia. Oração não precisa de momento específico, lugar específico, determinado por homens, não. Nós temos sim os nossos ambientes de oração, sim, porque são lugares propícios, lugares que a gente entende de Deus como direcionamento de Deus, como aqui na igreja, como na sala de oração, como nas vigílias, como os mais raízes nos montes. Quem tem saudade de monte aí? Eu tenho, mas vai chegar o tempo certo. Porque é preciso um tempo certo para isso, para a igreja. São lugares propícios, sim, mas quem diz que se limita somente a esses lugares? Não. A própria palavra de Deus fala que como que eu tenho que orar? Como que eu tenho que orar? Entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e falar com o meu Deus em secreto, que me ouve em secreto e me trata em secreto. É através da oração, amados, você começa orando e você pede, Senhor, agora eu vou para a leitura da palavra, dá-me o entendimento, Senhor Espírito Santo, do que eu vou ler na palavra, trata a minha vida através da tua palavra, direciona os meus caminhos através da tua palavra, me ensina como tu és através da tua palavra, e o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele vai agindo. Mas amados, é uma sequência de atitudes, é uma sequência. Começa orando, vai lendo a palavra, buscando entendimento.
Quer se tornar limpo? Esse é o processo. Não tem como, amados. Quantas pessoas estão se arrastando, continuam se arrastando, usando a palavra mais certa, procrastinando, deixando para depois o que precisa ser feito agora, não é amanhã, e nem o hoje, porque o hoje pode ser que demore um pouquinho, é agora, é o já, é agora o tratamento. Se iniciou, quem sabe já se iniciou um tempo na tua vida e você está procrastinando, deixando para amanhã, chega, é hoje, é agora. Porque a palavra de Deus diz o quê? Mateus 5:8. Vai lá, coloca lá, nem vou ler, irmão. Leia aí, o que Deus está falando? O que Jesus está falando? Porque é muito sério isso. É muito sério isso. Tem gente que acha que isso não é sério, ou não tem levado isso a sério. Amados, existe céu e existe inferno. Tá? É verdade. Existe céu, existe inferno. Deus habita onde? No inferno ou no céu? A palavra diz que Ele habita em todos os lugares. Mas a habitação dEle aonde? E aonde que eu vou ver Ele? Então, se eu quero ver a Deus, eu tenho que fazer o quê? Ir para E como que eu vou para o céu? Sendo limpo de coração. É sério, amados. Se o meu coração não estiver limpo, eu não verei a Deus. Muitos limitam essa frase no plano terrestre, porque querem ver a Deus somente no plano terrestre, querem ver a Deus somente no seu casamento, querem ver a Deus nas suas finanças, querem ver a Deus, né, na libertação, na salvação, na cura. E isso é limitar a Deus. Deus não age nesse plano, somente nesse plano terrestre. Ele age eternamente. Se eu quero viver eternamente com Deus, eu preciso passar pelo tratamento, eu preciso passar pela purificação, eu preciso passar pela transformação, porque somente assim eu verei a Deus. Caso contrário, amados, é fim, é inferno. Está na hora de nós levarmos, e quando eu falo nós, toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu preciso ser confrontado por ela, porque se eu não for confrontado por ela, eu não desisto de pesquisar ela, eu não desisto de orar, de buscar entendimento. A hora que ela me confronta, eu falo, obrigado, Senhor Espírito Santo, agora eu entendo que é a palavra certa. Ela precisa me tratar primeiro, porque senão eu não concordo. Se eu quero ir para o céu, amados, e é sério isso, não é somente participando do culto de domingo, de oração, de vigília, como a Lu ministrou aqui, não, é muito mais profundo, é uma vida de intimidade, é uma caminhada diária na presença dEle. Ué, pastor, mas como eu vou fazer? Eu vou parar com tudo? E quem disse que você precisa parar com tudo para estar com Deus? Hoje o homem, ele tem uma desculpa, estou muito ocupado, estou muito corrido, é muita correria no meu dia a dia, muitos afazeres, e essa é a desculpa que o diabo tem colocado no meu e no seu coração. Eu não preciso parar os meus afazeres para estar sintonizado com o meu Deus, eu não preciso. Ei, olha para o teu irmão e fala, não precisa. Fala, irmão, não precisa. É uma mentira que nos é ensinada, não. Eu posso estar conectado com Deus o tempo todo, mas para isso eu tenho que colocar Ele como prioridade. Porque em meio às decisões da minha vida, eu coloquei Ele como prioridade, eu estou sintonizado com Ele. Em meio ao que eu vou falar, eu coloco Deus em primeiro lugar. Senhor, fala no meu lugar para mim não cometer besteira, eu estou sintonizado com Ele. Se eu estou fazendo um exercício, trabalhando, seja o que for, amados, tudo que eu vou fazer, Senhor, eu faço isso aqui, mas eu faço para a honra e glória do Teu nome, eu estou sintonizado com Ele. Se durante o meu dia a dia, eu medito na palavra dEle, eu estou sintonizado com Deus. Se eu tenho o hábito, e se você não tem, tenha, por favor, amados, tenha. O hábito de levantar a tua cama, sem nem escovar dente, que Deus não sente bafo.
mas tem o hábito de priorizar Ele, colocar Ele como primeiro lugar e vai para o joelho, falar com Ele, ler a palavra, amém? Mas se você quiser ir no banheiro também fazer higiene também, para não matar o cônjuge, tudo bem. Mas se você quiser, primeira coisa, levantar e fazer isso, faça. Eu brinco com os irmãos, falei agora no último discipulado, Transformação Total, que para mim conseguir ir na sala de oração, eu tenho que levantar da cama do jeito que eu caio, eu já saio vestindo a roupa, eu nem olho para o banheiro, amados. Eu pego a moto e vou para a sala de oração. Porque se eu parar no meio do caminho, eu tenho medo de desistir. Que eu gosto de ir na parte da manhã bem cedinho, que é gostoso. E eu recebi um livro do pastor Carlos, e até falei que quem quiser, depois eu vou emprestar, ninguém pediu ainda, mas quem sabe pela fé, alguém me empresta. O título do livro é A Hora Mais Importante do Dia. Como esse livro mexeu comigo, como esse livro bateu, sabe aquele negócio que bateu lá no fundo do coração? Eu entendi que quando você dedica a primeira hora, tudo, teu primeiro a fazer, abrir o olho, entrega para o Senhor. Se você não tem esse hábito, inicia esse tratamento da tua vida, pelo menos inicia. É muito diferente, amados, oh Deus, e às vezes eu me pego sentindo falta, Senhor, por que eu não fiz isso hoje? Eu poderia ter levantado de manhã e priorizado o Senhor, agora estou aqui, estou passando por algumas lutas, alguma dificuldade, poderia ter sido tudo diferente, Senhor, mas pela minha preguiça, minha negligência, eu não fiz. E é verdade, irmão, estou falando do meu coração. Coloca Deus como prioridade, coloca a palavra dEle como prioridade, leia, nem que seja. A Bíblia é para ser entendida, é para pegar o texto, contexto, entender o que se está falando e chamar ela para a tua vida. Senhor, agora que eu entendi, eu li o texto, o contexto, quero aplicar em mim. Me ajuda a aplicar essa palavra no meu coração. Me ajuda a aplicar essa palavra no meu dia a dia, nos meus afazeres. Mas você vai ter uma experiência tão boa com Deus. Você vai ver Deus transformando tanta área da tua vida. Você vai ver Deus livrando você de tanto erro que você poderia ter cometido e você não vai, pelo simples fato de estar meditando na palavra dEle. Porque Ele se revela ao todo momento. Ontem teve o evento da Associação Espaço Água Viva lá no ginásio, o piquenique da família, e estava um jovem lá, e o pastor Carlos conversou um tempo com ele, eu conversei também, ele foi aluno, de muitos anos atrás, lá na fundação. Ele participou, a primeira vez que ele conheceu nós aqui da igreja, ele veio no Criança em Ação, ele era um garotinho, hoje está um rapagão. E uma coisa entristeceu o meu coração. O pastor Carlos depois deu uma direção para ele tremenda. Porque muito do que já tinha sido falado lá atrás, e coisa assim, ele nem lembrava mais. Amados, se a palavra de Deus não for praticada, ela cai no esquecimento. E de nada vai adiantar na minha e na tua vida. Também não adianta eu me encher de palavra, mas não praticar ela. Ela vai cair no esquecimento. E não vai fazer resultado nenhum. Segundo ponto do tratamento, praticar a palavra de Deus. De nada me adianta conhecê-la, sem praticar ela. De nada, e quando eu falo nada, é nada. Conheço muitos teólogos, mas teólogos de primeira, conhece toda a história bíblica, que são vazios, pessoas completamente vazias, porque não praticavam, conheciam, mas não praticavam. A palavra de Deus no Novo Testamento fala muito dos fariseus. Os fariseus eram homens conhecidos, entendidos da palavra de Deus, mas vazios da presença de Deus. E foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, o Filho de Deus, que eles tanto anunciavam que viria, mas quando veio, não reconheceram. E infelizmente existem muitos judeus assim hoje.
Para e pensa, você viveu um momento na tua vida onde que Deus vem até você e você não reconhece Ele, porque você não pratica a palavra. E Ele vai vir. E sabe como que Deus vai se manifestar? Através da palavra. Muitas vezes você espera um milagre, uma transformação na tua vida. Sabe onde ela vai começar? Na palavra. E se você não praticar ela, ela vai vir da mesma forma. Mas muitas vezes você vai perder ela porque não prestou atenção na palavra. De como ela ia se manifestar. De como ela ia agir na tua vida. Não deixa a bênção de Deus passar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Primeiro livro de Salmos, perdão, irmãos. Fala no livro de Salmos. Perdão. Deus ministrou algo diferente aqui no meu coração agora. Não precisa nem abrir, abre lá, João 8,32, palavra bem conhecida. Só para complementar o que eu estou falando aqui, uma palavra muito conhecida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Para de ser enganado por mentira, irmão. E a principal mentira, sabe quem conta? Quem sabe qual a principal mentira, quem é que conta? Não é o diabo. Muitos acham que a principal mentira, quem conta é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Não é o diabo. A principal mentira que é contada para mim, sabe quem é que conta? Eu mesmo. A coisa que eu mais sou experiente é enganar eu mesmo. Mentir para mim mesmo. Me convencer que está tudo certo. Que está tudo certo. Eu mesmo minto para mim mesmo. Todo dia. Mas quando a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, eu tenho que conhecer a quem? A palavra de Deus. Eu tenho que conhecer quem é a palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Conheça quem Ele é. Conheça quem Ele é. Ele pode bater no peito e falar, eu sou puro. Eu fui puro, eu continuo puro. E serei puro eternamente. Então é com Ele que eu tenho que aprender. É por Ele que eu tenho que viver. É através dEle que eu tenho que falar. É através dEle que eu tenho que respirar. É através dEle que eu tenho que agir. Conhecereis a Jesus Cristo. E Jesus Cristo vos libertará. Agora sim, abra o livro de Salmos, capítulo 24. Para mim está fácil, né? Eu já deixei marcado. Salmos capítulo 24. Do versículo 3 ao 4. Amados, se eu não for puro. Olha só. Livro de Salmos capítulo 24, versículo 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Se entrega à mentira, é convencido por ela mesma, ou se rende ao que você sabe que é mentira. É se entregar. Você se entrega para algo que você conhece, que você sabe, que você está vendo. Então você é que está se entregando. Não é a mentira que está te dominando, é você que está se entregando. E para a falsidade. Ser sincero de coração, amados. Eu preciso de tratamento. Ser sincero de coração, eu errei. Ser sincero de coração, eu pequei. Ser sincero de coração, sem falsidade, amados. Na presença de Deus não pode ter falsidade. Senhor, estou aqui. Eu errei. Eu não deveria ter olhado aquilo, mas eu olhei. Eu não deveria ter julgado daquela forma, mas eu julguei. Eu não deveria ter me rendido a esse prazer, mas eu me rendi.
sincero. Se o Senhor sonda o meu coração, como a palavra dele ensina, amado, ele sabe tudo que está dentro de mim. Por que querer mentir para Deus? Se ele já sabe de tudo, seja sincero, Senhor, eis-me aqui, ó, podre, sujo, enlameado, mas careço do Senhor, me limpa. Sinceridade, não falsidade, amado. Manter a aparência, e infelizmente vivemos num mundo de aparência. Aonde eu preciso, se eu estou na igreja, eu tenho que me mostrar santo. Amado, se mostrar santo não é ser santo. Se mostrar santo não é ser santo é ser arrependido, é ser transformado, é ser regenerado, é ser limpo. Do que adianta a minha vestimenta se a minha pele cheira mal? Se o meu coração está podre, se as minhas atitudes me condenam, principalmente as atitudes a qual ninguém vê. E essas atitudes são as mais perigosas. As atitudes que só eu conheço, entre aspas. Deus também conhece. E o diabo observa para criar situações. Sempre tem 3 pessoas de olho em você. Sempre tem 3 pessoas presentes de você, melhor dizendo. Você mesmo, o diabo te observando e Deus também. Então, para que falsidade com Deus? Eu preciso ser tratado, Senhor, eu preciso. Sabia que tem gente que não sai do seu lugar? Olha só, eu vou falar uma coisa séria. Sair da câmera, daqui a pouco eu volto. Não vem aqui na frente, dobra o joelho, ergue a mão, né, sabe? Não aceita o apelo que é feito pelo pastor, pelo ministrante, porque tem medo do que as pessoas vão pensar. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já vivi assim. Eu era diácono de uma igreja, estava de terno, gravata, tudo bonitinho. Cheio de erro, cheio de imperfeição, cheio de coisas. E aí fazia apelo, quem quer vir consertar a sua vida? Renunciar ao pecado, tomar uma nova atitude. Sabe o que eu pensava? Como que eu vou lá na frente, as pessoas sabem que eu sou diácono, eu vou lá na frente e vão saber que eu estou cheio de pecado, E perdi oportunidades, e passava tempo e perdi oportunidades, passava tempo e perdi oportunidades. Um dia eu fui ministrado num encontro de diaconato, e foi ministrado exatamente a respeito disso, que quando eu recebo uma oportunidade, não perca, seja ela onde for, quem for que está dando, aproveita, porque é uma oportunidade de Deus te tratar. E aquela palavra ficou martelando no meu coração, martelando. Um dia eu estava no culto de domingo, igreja cheia, e o pastor fez um apelo, quem quer consertar a vida com Cristo? Mas é consertar, mas ele ministrou sobre os bois, aonde Eliseu abandonou, abandonou os bois, e deixou tudo para seguir Elias. E ele fez um apelo, quem quer abandonar os bois, aquilo que está te impedindo de viver na presença de Deus, viver o propósito de Deus, vem à frente. Amado, aquilo ardeu no meu coração, eu fui com tudo. No meio do caminho, um irmão pegou no meu braço, mas você não pode ir porque você é diácono. Estou nem aí, irmão, falei para ele. Acho que eu fui até meio grosso com o irmão aquele dia, mas eu falei, estou nem aí. E eu fui e me rendi, falei, Senhor, eu quero entregar isso no altar. Porque isso está me corroendo, está me impedindo de viver o teu propósito. Sabe o que aconteceu dias depois, amados? Você vai dar risada agora, mas é sério. Para você pode não ter importância, mas foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Dias depois, uma missionária foi convidada para vir na igreja. E o nome dela é Tatiana, eu estou casado com ela há 19 anos. E eu vivi um tempo de solidão, um tempo de podridão dentro de mim, porque era jovem, não tão jovem, cresci num mundo de imoralidade, cresci num mundo de prostituição, e vivi um conflito dentro da igreja sendo jovem, querendo uma companheira, lutando contra os meus desejos, lutando contra a minha carne, ora eu ganhava, ora eu perdia, mas eu aquele dia entreguei para o Senhor, Senhor, me prepara uma esposa, porque eu não quero viver mais no pecado. E Deus ouviu minha oração, amado, porque eu entreguei, eu não perdi a oportunidade. Deus sabia o que eu precisava, e Ele enviou, e graças a Deus até hoje eu preciso muito dela. Às vezes eu não dou muito a aparecer para não ficar se achando, mas eu preciso, amado.
Eu necessito. Mas é uma oportunidade. Quantas vezes eu estou vivendo falsamente dentro de mim, preocupado com o que os outros vão pensar. Amado, o que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. Ei, o que Ele pensa ao seu respeito, o que Ele está te propondo. Tratamento. Para de adiar o tratamento, porque é muito sério. E se eu continuar adiando, olha o que vai acontecer. Só para relembrar, Mateus 5:8. Vou deixar bem ligeira a Jennifer hoje. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão se eu não me tratar, eu vou perder isso aqui, Apocalipse, capítulo 21. Vou até ler contigo aqui no telão, mas eu quero abrir a Bíblia. E a gente está indo para o encerramento, amado, é muito sério. É muito sério. Apocalipse do 21, do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva, para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem já está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E a todos quanto tiverem sede, darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas essas bênçãos. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Se coloca de pé.